Graça e paz, cá estamos mais uma vez para o estudo da Palavra do Senhor, nesta terça-feira, que nós iremos abordar um assunto extremamente importante e prático no nosso dia-a-dia. O tema da nossa mensagem hoje é quantos tipos de pessoas existem? Algo que se torna necessário para a nossa discussão do nosso dia-a-dia, que tem se tornado também um assunto da atualidade. O que é que a Bíblia tem a dizer sobre isto? Onde é que está o nosso pensamento nas Escrituras sobre este assunto? Estamos tentando transmitir aqui em outros canais também, tratando aqui naquilo que nos é possível para chegarmos em outros locais também. Muito bem. Então, para hoje, o estudo o nosso texto base para o nosso estudo está em Atos 16, versículo 26. Nós iremos passar por alguns textos das Escrituras, nós iremos analisar algumas coisas que a Bíblia, a Palavra do Senhor, nos ensina sobre a existência humana, sobre as pessoas, aquilo que nós somos e que trata, de alguma maneira, de diferenças que nós temos e que nós eventualmente lidamos com elas. A palavra do Senhor em Atos 17, 26 diz assim: E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. E antes de prosseguirmos, oremos ao Senhor. Pai amado, louvamos o Teu nome, bendizemos a Ti, damos honra e glória, porque só Tu és digno, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nesta noite pedimos, Pai, que Tu possas falar aos nossos corações. A Tua palavra seja anunciada, nós possamos escutar a Tua voz falar e não simplesmente as minhas palavras ou as minhas ideias. Que sejas, Senhor, Tu verdadeiramente a falar a Tua palavra e nós possamos nos submeter àquilo que está escrito. Ó Pai, tem misericórdia de nós num momento que vivemos em dificuldades. Nós possamos verdadeiramente atentar ao que a Tua palavra nos ensina e possamos viver conforme a Tua boa mão. Louvamos o Teu nome, Te bendizemos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. O assunto que se coloca hoje é as diferentes... Porque tendemos a agrupar pessoas em classe. Agrupamos pessoas em classe e fazemos diferenciação de pessoas e colocamos de um jeito ou outro, quer nós queiramos, quer não, automaticamente identificamos pessoas, seja classes sociais, seja outras posições. Nós tendemos a dividir as pessoas em grupos e tendemos a agrupar-nos ou a situarmos num determinado grupo de pessoas, seja por nacionalidade, seja pelo local que nós habitamos, seja por coisas que nós temos em comum, seja por qualquer outra razão. Contudo, a palavra do Senhor nos indica e nos ensina que só existe, do ponto da perspectiva criacionista, um tipo de pessoas. E foi isso que nós lemos no texto, ou nós podemos tirar do texto que lemos há pouco. A palavra do Senhor diz: E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra. Nós encontramos isso também em Gênesis 1, 27 e 28. A palavra do Senhor diz: E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Fortificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então nós encontramos no pacto criacionista, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou simplesmente um homem e uma mulher. Daí veio toda a raça humana. Então, da perspectiva divina, nós, como criação de Deus, somos, na verdade, todos descendentes de Adão e Eva. Ao longo das gerações, diversas coisas aconteceram e há diferenças que nós apresentamos uns dos outros. Contudo, o importante quando voltamos à criação é Deus ter criado Adão e Eva, daí veio toda a raça humana e eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. E essa importância no pacto criacionista deve ser algo que deve estar na nossa mente em todo o tempo. Deus criou o homem e a mulher e os criou, e daí vieram todos os outros. Então todos somos, da mesma forma, criados à imagem e semelhança de Deus. Então não há diferenças e nós criamos diferenças, mas essas diferenças não provêm de Deus, não provêm da criação. Não são, na verdade,
razões para nos agruparmos e criarmos diferença entre nós. Quando eu falo aqui de diferenças, é aquelas coisas que nos levam, como eu falava há pouco, seja nacionalidade, seja outra coisa qualquer, seja estado social, seja outra coisa qualquer, que nos levam a nos identificarmos com determinados grupos e que por vezes nos conduzem a nos diferenciarmos e a julgarmos e a agirmos errado com outros grupos que não são iguais a nós por alguma razão. Quando voltamos ao início, nós precisamos de perceber que provemos todos do mesmo homem e da mesma mulher, e dessa forma criacionista, nós somos uma só raça humana, todos iguais no sentido e na posição de Deus na criação. Porém, nós conhecemos aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, que se resumimos em 3 palavras: criação, queda e redenção. Quando nós partimos da criação, nós percebemos que todos fomos criados à imagem de Deus e todos provemos do mesmo. Quando nós atentamos à queda, nós vamos encontrar o que a palavra do Senhor nos ensina em Romanos 3:23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o que é que vai acontecer com a queda? Nós continuamos unidos e iguais, lamentavelmente, não mais por uma posição bela de criação, como vimos há pouco no pacto criacionista, mas nós vamos encontrar numa posição de condenação comum e geral, igual a todos os homens. Aqui continuamos no mesmo pé de igualdade diante de Deus, no mesmo pé de igualdade na criação e no mesmo pé de igualdade na queda, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra do Senhor em Salmo 53, versículos 2 e 3, diz assim: Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Então, quando Deus olhou desde os céus, não tinha um único que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Não há ninguém que se tenha saído debaixo da condenação por si próprio. Ninguém foi capaz de se apresentar diante de Deus e ser impune, estar livre dessa condenação que veio por causa da queda. Essa condenação que veio por causa da queda, que na verdade nos une numa mesma condenação, numa lamentável, miserável, triste condenação, essa união que nós temos debaixo da condenação, que une todos os seres humanos e os coloca em pés de igualdade, não mais no pé de igualdade belo, mas no pé de igualdade condenável, no pé de igualdade miserável e triste, é a razão pela qual nós nos dividimos em grupos e nós tendemos a nos identificar com determinado grupo e muitas vezes estar em oposição a qualquer outra coisa e gerarmos tantos conflitos dentro da sociedade. Se você atender à história, da mesma história da humanidade, nos livros de história, ou se você for mais longe e quiser ter uma perspectiva melhor, atenda ao texto bíblico, atenda ao que a palavra do Senhor nos ensina e perceba de onde é que vêm os conflitos, precisamente da queda. Aliás, logo após a queda, nós temos o primeiro assassinato, primeiro homicídio, Caim e Abel. E quando nós entendemos esse conflito que houve, porque Caim, e a partir dali nós vemos o povo se dividindo, e os descendentes de Caim, os descendentes de Sete, logo a seguir, depois nós vemos o que acontece no tempo de Noé, e nós vemos ao longo da história da humanidade, inclusive sempre uma oposição entre o povo que serve a Deus e os ímpios, por exemplo. Porquê? Porque a queda que nos vai colocar todos debaixo da mesma condenação também afeta de tal maneira o ser humano que ele tende a brigar com outros e a agrupar-se com aqueles que se parecem mais com eles próprios, sabendo nós até que dentro desses que se parecem mais com eles próprios e que têm coisas em comum, ainda assim há brigas, ainda assim há rivalidades, ainda assim há até crimes. Então, quando nós olhamos o que a palavra do Senhor nos ensina, nós vamos perceber que da criação à queda e da criação à queda, nós deveríamos entender que estamos na mesma posição, mas daí saiu todo tipo de rivalidades, todo tipo de pecados praticados. Eu escrevi aqui da seguinte maneira: consequências da queda. O pecado veio trazer ao ser humano o caminho da soberba, da exaltação, da falsa supremacia humana, da tentativa de passar por cima dos outros, da cobiça e do desprezo pelo seu semelhante. Se você atender àquilo que passa hoje entre grupos rivais, entre pessoas, entre inimizades, você vai encontrar tudo isto que é a forma como o pecado veio trazer ao ser humano esta condição. E os resultados disso foi toda a forma de ódio, lutas sociais,
separação de ideias e conflitos de toda a ordem. É isso que nós temos assistido. Então, de uma raça humana, do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, igual, todos descendentes de Adão e Eva, veio o pecado, veio a queda, que veio criar o problema todo, mas mesmo debaixo desse problema nós estamos na mesma condenação. Daí saíram todo o tipo de coisas que tem gerado ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo já dos milénios, todos estes conflitos os quais vivemos hoje. Então, quando nós atendemos para tudo isto, e há pouco eu falei daquilo que nós conhecemos também como pacto, como criação, queda e redenção, e nós sabemos que em Cristo Jesus todas as coisas podem ser transformadas, todas as coisas podem ser renovadas. A nossa solução como ser humano não é discutir que determinados pontos de determinados conflitos, e sim ir à origem e à essência das coisas, que é o pecado, e clamar a Deus pela salvação, porque a redenção que há em Cristo nos vai fazer perceber que o problema, na verdade, é o pecado, a ofensa contra Deus. A solução para a humanidade, a solução para os conflitos que existem hoje, chama-se Cristo Jesus. Ele é a solução. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É através dele que nós podemos chegar ao Pai. É através dele que seres humanos, em conflito, em oposição, se podem unir numa só fé, numa só esperança e num só batismo, se respeitar mutuamente e viver num conjunto, num objetivo, para a glória de Deus. Então o que é que nós fazemos hoje? Como é que nós podemos lidar hoje? Como é que aquele que é salvo em Cristo Jesus, aquele em quem o Espírito Santo já operou, pode tratar e lidar com problemas de conflitos entre grupos ou de conflitos de separação de pessoas por esta ou por aquela razão? Que voltamos para Jesus, compreendendo a verdade do Evangelho, compreendendo a origem do problema, que é o pecado, é sempre o pecado, olhar atrás e perceber que o propósito de Deus na criação é a união e a celebração de todo o ser humano, e vai perceber que então a redenção só é possível isso em Cristo, porque enquanto não estivermos em Cristo, estamos debaixo de condenação, e enquanto estivermos debaixo de condenação, nós iremos viver todas essas coisas que eu falei, exaltação, falsa supremacia humana, nós iremos tratar de tentativa de passarmos por cima dos outros, mas em Cristo Jesus, tendo o amor de Deus derramado nas nossas vidas, nós podemos amar e amar de tal maneira que, com toda a certeza, todas as diferenças, elas são apagadas, elas são diluídas na pessoa bendita de Cristo Jesus. A salvação da nossa alma é aquilo que nós queremos. A palavra do Senhor diz em Filipenses 2, 6 a 11, sobre a pessoa de Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então note, enquanto que na criação, todo o ser humano, por criação, por natureza, no sentido criado, ele é igual, a queda que nos continua a trazer iguais nos faz separar, a reconciliação acontece na cruz. Quando nós voltamos para a cruz, não há forma de alguém se achar superior a alguém. Não há forma de alguém olhar para o outro e achar-se melhor. Não há maneira de nós olharmos para o Calvário e pensarmos mais de nós próprios do que da pessoa que está do nosso lado, do que a pessoa que está numa outra posição. Ainda que nós, olhando para o Calvário, possamos ver o pecado dos outros, por certo, veremos que o nosso pecado é bem mais real, é bem mais autêntico porque é nosso. Nós vamos perceber que precisamos de um Salvador. Nós vamos olhar para outra pessoa que está agindo de uma forma diferente de nós, da qual não quer dizer que está certa ou errada. Com certeza que nós vamos ter divergências, mas nós vamos poder perceber que o nosso pecado é maior. Porquê que o nosso pecado é maior? Porque é nosso. Porque nós lidamos com isso. Paulo dizia que era o principal dos pecadores. Quando nós olhamos aos pés da cruz, não há forma de nós percebermos ou pensarmos alguma coisa maior
a nosso respeito do que com relação a outra pessoa, qualquer, seja ela quem for. Então a solução é Cristo. Quando nós estamos diante do Senhor, nós vamos ter compaixão e amor pelos demais. Nós vamos poder entender que mesmo situações erradas, elas não são desculpáveis. Eu não estou a dizer aqui que aquele salvo vai olhar para aquilo que está errado e vai aceitar o errado por certo. De forma alguma. Mas quando ele olha para a pessoa que comete errado, ele tem compaixão, ele tem amor, ele percebe que estava debaixo da mesma condenação. O salvo em Cristo Jesus é aquele que, tendo o entendimento do amor de Deus, tendo sido lavado dos seus pecados, e ele tem a consciência clara e absoluta de que não merecia ser salvo. É por isso que a soberania de Deus na salvação é tão importante. Quando nós entendemos que a salvação é pela graça, é somente um ato de Deus em nós, nós vamos poder olhar para todos aqueles outros pecadores e ter compaixão, porque podia ser um de nós. Então a salvação que há em Cristo Jesus é o ato principal que nos vai fazer limpar de todo esse mal e de todo esse pecado que afeta a sociedade e a divide. O salvo em Cristo Jesus, ele reconhece todas estas coisas. Ele não pode agir de outra maneira a não ser como Cristo, percebendo que a sua situação, olhando para a situação da outra pessoa, e vai compreender que o pecado é o problema, então vai falar de Cristo. É por isso que a Igreja de Cristo Jesus anuncia o Evangelho e continuará a anunciar o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Ele é o poder que transforma. Ela é através da pregação do Evangelho que o Espírito Santo age nas vidas e traz pessoas a Cristo. Elas são convertidas, elas largam o seu pecado. A solução para essas divisões e essas guerras que nós assistimos hoje está em Cristo, assim como todas as outras coisas, porque fora disto, criação, queda e redenção, não existe rigorosamente mais nada. Nós sabemos isso. Então o que é que nós fazemos? O que é que o salvo faz? Aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, aquele que tem a sua alma lavada, ele prega o Evangelho e ele fala a verdade de Deus. Ele não compactua com o erro. Longe de mim estar aqui a dizer que porque ele é salvo, ele tem tanta pena que ele até aceita aquilo que está errado. Não. Mas porque ele é salvo, ele foi remido, ele foi lavado dos seus pecados e ele sabe que o problema é o pecado. Então como é que ele faz? Ele age com aquilo que é contra o pecado. E o que é contra o pecado? A salvação que é em Cristo. Como é que ele faz isso? Anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. Aquele que está cheio do amor de Deus, ele sai a pregar o Evangelho, ele fala a verdade de Deus, ele chama e aponta para Cristo Jesus como aquele que soluciona todos os conflitos, todos os problemas, todas as coisas, elas se resolvem em Cristo Jesus no plano da redenção. Nós precisamos tanto de compreender isto. Se nós pudéssemos tão somente pegar em todas as pessoas do mundo e lhes apresentássemos Cristo, o Espírito Santo viesse trazer um entendimento claro, absoluto da verdade do Evangelho, nós não viveríamos os conflitos que nós vivemos, nós não viveríamos as situações que nós vivemos, nós estaríamos plenamente e claramente vivendo uma harmonia. Por isso que o céu é isso mesmo. Quando nós olhamos a redenção e nós percebemos que redimidos, uma vez redimidos, o salvo habitará com Cristo para todo sempre, nós perceberemos que lá vai ter pessoas de todo tipo, de todas as formas diferentes, que hoje são diferentes para nós, mas que em Cristo elas são diluídas, porque todo o salvo ele é remido, ele é limpo, ele é purificado e ele é apresentado diante de Deus. A palavra do Senhor nos fala em várias coisas assim, apresentando a igreja como o corpo de Cristo, um só corpo, composto de muitos membros. Nos fala de quem Deus é e a forma como Ele apresenta a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo Jesus. A mesma forma, como um só. Então, desde a criação, passando pela queda, embora a queda tenha o efeito oposto, porque se trata de condenação, mas desde a criação até a redenção, o plano de Deus é um povo só que glorifica e exalta o seu nome. Agora, para você que está aí, e eu queria chamar a sua atenção, onde é que você está? De que lado você está? Da perspectiva humana, nós não temos vários tipos de pessoas. Nós temos um só tipo de pessoa. Aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aquele que pecou contra Deus, porque todos pecaram. E aquele que pode ser redimido somente por Deus. E temos a redenção. Contudo, na posição divina, tem os que não vão ser redimidos. Aqueles que rejeitam o Evangelho.
Aqueles que jamais poderão aceitar a verdade de Cristo Jesus. Para esses, lamentavelmente, nós temos uma condenação. Então, no final, nós temos dois tipos de pessoas da perspectiva divina, não nossa. Porque eu não sei quem vai ser salvo. A palavra do Senhor nos diz que pelos frutos conhecereis. Então nós podemos conhecer os salvos pelos seus frutos. Mas eu não sei quem vai ser salvo. Eu não sei se a pessoa que convivo, as pessoas que eu convivo, aqueles que não apresentam frutos dignos de arrependimento, eu posso saber que se não apresentam frutos dignos de arrependimento é porque não são salvos. Mas eu não sei se vão ser salvos. Porque só Deus pertence, só Deus sabe. Então, da perspectiva que eu olho, eu tenho que olhar sempre da perspectiva de que aquela pessoa é criada, foi criada à imagem e semelhança de Deus, ela pecou contra Deus como eu, tal e qual. Ela pode ser remida como eu fui. Mas Deus sabe os que são e os que não são. Deus sabe se você vai rejeitar Cristo Jesus ou você vai, na verdade, receber a verdade do Evangelho, se o Espírito Santo vai verdadeiramente trazer você à vida ou não. Deus tem esse entendimento, Deus sabe essas coisas. Esse julgamento pertence, em última instância, a Deus. Porque Deus sabe. Eu não estou a dizer com isto que a igreja não julga pelas obras, as obras que venham do arrependimento, como já acabei de dizer, pelos frutos conhecereis. Mas o momento final pertence a Deus. A minha pergunta para si esta tarde é: você faz parte do plano criação, queda e redenção? Ou você só faz parte do plano criação, queda? Por outras palavras, o seu fim é o inferno ou o céu? Você é capaz de olhar para o seu semelhante e não julgar através de qualquer outra coisa, mas simplesmente perceber que a condenação que foi colocada em Cristo por sua causa é a mesma condenação divina que está sobre aquela pessoa que não conhece Jesus? Você tem compaixão pelas pessoas e o seu coração se enche de amor e um desejo de pregar o Evangelho? Ou pura e simplesmente você faz divisão de pessoas e acha superior a alguém? Essa é uma marca clara daquele que está em Cristo Jesus. A salvação, ela vem acompanhada de um coração tão quebrantado que quando nós olhamos para o nosso pecado tão grande, nós claramente percebemos que precisamos de um Salvador. Nós claramente percebemos que não tem nada de bom em nós. Nós claramente olhamos para a pessoa, seja ela quem for, de onde for, pertencendo ao que pertencer. E nós temos tanta compaixão, porque podia ser nós. Onde é que você está? O meu desejo e a minha oração é que todos aqueles que estão a ouvir ou irão ouvir esta mensagem possam verdadeiramente ser parte daqueles que já passaram por que uma vez criados, passaram pela queda, mas hoje foram redimidos. Mas hoje fazem parte do povo de Deus. Um povo que exalta e glorifica o seu nome, um povo que é unido pelo sangue de Cristo. Um povo que viverá para todo sempre. Um povo que onde já não existe separação. Não existe barreiras, não existe muros. Porque é uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus. Esse é o meu desejo para si. Se você não está nessa posição, clama a Deus. Clama a Deus que salve a sua alma. Clama a Deus que Ele possa atender a si. Ele possa trazer esse entendimento. Ele possa salvar, resgatar e fazer você enxergar a queda, pensando na criação. E isso se revelará no amor ao próximo. Oxalá todos, se todos pudéssemos perceber isto, não havia rivalidades, não havia guerras entre pessoas, ninguém se acharia maior que ninguém, porque aos pés da cruz não tem mais, ninguém é maior que ninguém. Sabe, muita gente acha que, já li em sepulturas, a dizer, aqui se acaba o dinheiro, acaba a riqueza, acaba tudo. Deixa-me dizer uma coisa, aquilo é uma morte física passageira. Às vezes nem assim acaba. A família fica a reivindicar, fica a falar. Onde acaba tudo mesmo é aos pés da cruz. Aos pés da cruz, sim, nada mais vale. Quando você entende quem você é, você tem tanto amor e compaixão pelos outros, porque você percebeu o que Deus fez em si. Que Deus possa tocar a sua vida com esta palavra, é o meu desejo. O meu desejo é que Deus possa verdadeiramente trazer a você um entendimento absoluto e claro daquilo que lhe trouxe esta noite. Nós precisamos tanto disto. A sociedade vive um vazio, uma guerra, um estado de concorrência, de competição completamente errado. Somos um só, criado à imagem e semelhança de Deus. Somos um só como pecadores. Mas da perspectiva divina tem dois. Os redimidos e os não redimidos. Oxalá você seja parte dos redimidos. Oremos ao Senhor.
Deus amado, nesta noite, eu te louvo, Pai, pela redenção que é em Cristo Jesus. Eu te agradeço, Pai, por todos os seres criados à tua imagem e semelhança. Eu te peço, Pai, que, porque todos pecamos, que tu possas verdadeiramente perdoar pecados e salvar. Senhor, eu te agradeço pela redenção que há em Cristo. Obrigado pelo trabalho do Calvário. Obrigado pela morte e a ressurreição de Jesus. E te peço que nesta noite, aqueles que estão a ouvir, possam experimentar esta mesma redenção, que traz amor, que traz compaixão, que traz um relacionamento entre pessoas diferentes, numa perfeição absoluta que vem de ti. Senhor, obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui em Clifton, nós estamos terminando o nosso tempo. Eu tenho aqui os meus filhos comigo, como já estivemos aqui a semana passada, e deixe-me fazer-lhe um convite. De hoje a 8, nós estaremos neste horário, iniciando o nosso culto presencial, aqui, 45 Hazel Street, em Clifton. Então, nós estaremos aqui às 7 horas e estaremos assistindo, estaremos com o nosso culto presencial. Também estaremos transmitindo online, ou pelo menos temos essa intenção, mas gostaríamos que você estivesse connosco. Se você nos vai vir visitar, por favor, entre em contacto para nós tomarmos todas as medidas e precauções que precisam ser tomadas para que você possa estar aqui com segurança. Domingo que vem, nós também estaremos transmitindo pela manhã, às 10 horas, o nosso live do Evangelho de João, e à tarde nós estaremos lá iniciando o nosso culto presencial em North Arlington. Se você vive na área de North Arlington, faça-nos uma visita. A informação do culto já está aí no nosso canal e irá passar aí noutros canais. Se você precisar de contato, nós estaremos passando a informação. Também da mesma forma, se você nos visitar em North Arlington, nós iremos ter todo o cuidado para que todas as pessoas possam estar em segurança, como é necessário, e pelas indicações governamentais. Muito obrigado por estar connosco. Uma boa noite. Deus abençoe a sua vida. Qualquer dúvida, qualquer informação, entre em contato connosco. Teremos todo o prazer em estar consigo. Eu estou o Tiago, o Pedro, a Lili e eu sou o pastor Daniel. Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus. Obrigado.